culpa é somente do governo. Não é culpa de mais nada. Não é de Safra, não é dos malvados empresários, não é o supermercado, ninguém. É simplesmente culpa do governo que gasta demais. Vamos lá, galera. Você imagina você pagando caro pelos alimentos no supermercado e ainda descobrir que você está comprando alimentos vencidos? Pois é, o governo está pensando agora na possibilidade de permitir o supermercado vender produtos vencidos para tentar baratear os preços. Não só isso, eles também estão pensando agora, cogitando essa opção de congelar os preços para eles não aumentar mais. Olha que legal. Olha que chegamos. Tomar um café num país que é um dos maiores produtores de café do mundo virou hoje em dia sinônimo de luxo. Comer carne se torna cada vez mais difícil, especialmente se você é da classe mais baixa. O café subiu quase 40%, óleo de soja 30%, carne 25%, abacate 175%, laranja 48% e muitos outros. Quais os verdadeiros motivos para esse aumento? É o supermercado que está querendo lucrar muito. Quem é o culpado em toda essa história? O governo, como você está percebendo, está desesperado porque os alimentos em alta afetam diretamente a classe mais baixa, que obviamente é a base eleitoral do governo. E dizem que não há nada mais perigoso que um governo populista e impopular. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente quais medidas que o governo tenta implementar para combater as altas dos preços, como eles podem fazer os preços disparar ainda mais. E óbvio que eu vou explicar o que cada um de nós deve fazer nessa situação. O mais incrível que esse fenômeno de aumento de preços, especialmente em 2024, é para o Brasil. Como assim, bem? O mundo inteiro, os preços estão caindo. O índice dos preços dos alimentos mundial em 2024 caiu 2,1%, abaixo da média que estava em 2023. E no Brasil, registrou uma alta de 7,69%, superando a inflação oficial, que é 4,83%. Então vamos ver quais as medidas que o governo cogita em fazer e qual a chance deles dar certo. Vamos lá, vamos começar com o primeiro proposto que o governo tinha. Na verdade, eles falaram que os supermercados, que eles inventaram esse negócio, que simplesmente mudar a validade dos produtos. Agora não vai ter vencimentos, o vencimento vai ser muito mais longo, quer dizer que produtos que precisavam ser descartados, agora eles poderiam se manter no supermercado na prateleira e as pessoas podem comprar. Quem sabe, se o supermercado joga menos alimentos, eles podem baratear eles um pouquinho. Então já pensou que você comprou alimentos que ontem eram vencidos e de repente ele não está vencido? Então obviamente esse propósito se tornou tão impopular e criou tão muvuca, tão barulho na rede que o governo já falou que nada, imagina, nem estava pensando nessa coisa. Na verdade o governo tentou explicar que isso não é bem vender produtos vencidos. Isso é uma coisa que tipo recomendação, como existe nos Estados Unidos, na Europa, tipo best before. Quer dizer que é melhor comer antes do que essa data. Então, não quer dizer que é vencido, não quer dizer que você não pode comer, mas se você comia isso semana passada ou mês passado, seja mais indicado para você. Vamos lá, segunda medida, que essa que é o mais perigosa de tudo, e isso, se a gente não ficar de olho, pode acontecer e ela vai piorar tudo. Congelamento de preço. Qualquer governo que sofre com uma inflação alta, o governo não, a população que sofre com uma inflação alta, a maneira que pareça mais lógica para tentar conter os preços é simplesmente congelar. Agora, a partir de hoje, o preço de ovos congelado, leite não sobe mais. Parece uma coisa super lógica. Não aumenta os preços, não tem inflação e todo mundo feliz. Eu vou explicar para vocês exatamente o que acontece. E obviamente o ministro da Casa Branca, Rui Costa, um programa da Bom Dia Ministro, ele falou simplesmente, vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento, e nós vamos buscar um conjunto de intervenções que sinaliza simplesmente uma proposta para congelamento. Fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento e o Ministério da Fazenda para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. Obviamente que isso pegou muito mal, aí ele foi em outro discurso, ele explicou que isso não estou falando de intervenções, estou falando de medidas. Substituir a palavra intervenção por medidas. Ele explicou que o governo não pretende intervir nos preços, mas sim adotar medidas que vão aumentar a oferta dos alimentos. Medidas de redirecionamento de estímulos, como nós já são existentes, para focar naquela produção dos alimentos que tiveram maior variação de preço. Com isso, você propiciar que haja um aumento da produção. Ele ainda reafirmou a proposta, que é a flexibilidade de preços
de validade para alimentos, ainda, ele falou, não tem nenhuma definição. Então vamos lá, vamos entender qual é o grande perigo de congelamento, porque para quem é leigo parece uma coisa super legal. Não, agora supermercado, os malvados empresários, os malvados distribuidores não vão poder mais aumentar os preços e a população vai poder comprar os produtos baratos. Pois é, vamos entender como funciona. Você imagina que o preço de ovos agora, uma bandeja de ovo, o preço vai ser fixo de R$8. Pronto, não pode aumentar mais o preço de R$8. Agora, vocês entendem que todas as outras coisas pro produtor de ovos, tudo vai aumentar. O insumo, o milho que os galinhos comem, os funcionários, a mão de obra, a luz, o transporte, o diesel, todas as outras coisas vão aumentar. O que vai acontecer? Que em questão de muito rápido, questão de semanas, vai se tornar inviável produzir ovos. Temos duas opções. Ou que ele vai continuar produzindo com prejuízos, ou a segunda chance mais provável que ele simplesmente vai falar, pô, não dá para vender ovo porque o preço é congelados, eu vou produzir outras coisas. E adivinha qual a terceira coisa que acontece? Que rapidinho os ovos somem no supermercado. E isso sempre acontece em qualquer tempo na história, em qualquer país do mundo, onde os governos tentam congelar preço, isso sempre acontece uma única coisa, que os produtos somem da prateleira. Só isso. Não tem como congelar. É preço do mercado. Se o produtor não vale a pena para ele produzir, ele pare de produzir. Só isso. Aí vai faltar. E o que pode acontecer, obviamente, para quem não tem condições de comprar no mercado paralelo, obviamente não vai ter acesso mais a esses produtos, e quem tem mais condições vai comprar no mercado negro, como vocês conhecem muitas vezes na história, comprando as coisas escondidos, simplesmente abaixo do radar, para quem tem condições e os outros não. E até pode acontecer que produtores vão preferir jogar os produtos no lixo, praticamente, porque o custo para levar esses produtos para o mercado não vale mais a pena para eles. E a terceira coisa, se nada das outras medidas não vai funcionar, o ministro Rui Costa, ele sugeriu que o brasileiro troque a laranja por fruta mais barata em meio dos altos do preço. Quem sabe pode tomar Tang, muito mais barato. Tá. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. E quem acha que o ministro era muito criativo e inventou essa fala, lembrando que o ministro, o Márcio Holanda, da época da Dilma, já falou que podemos trocar a carne por ovos. Até Dilma não gostou dessa frase, entendeu? Agora vamos falar sério. Qual é o verdadeiro vilão em toda essa situação? Vamos entender qual é a única coisa que o governo deveria fazer para realmente baixar os preços de alimentos e, obviamente, ele não está disposto a fazer. E a palavra é única. Cortar gastos. Só isso. Isso que ferra todos nós. A inflação está explodindo por um motivo muito simples, porque o Brasil está em déficit, que não para de subir. O déficit nominal do Brasil já chega a 1,12 trilhões, essa é a maior marca na história. Por que chegamos para esse ponto? Bem simples. O governo, mesmo arrecadando cada vez mais, mesmo pesando a mão com o imposto, pegando mãos da população, ele gasta cada vez mais. Então, ele arrecada mais, mas gasta mais, arrecada. E esse déficit quer dizer que o governo falta dinheiro. Se falta o governo dinheiro, ele acontece duas coisas. Primeiro, ele paga para essa dívida, ele paga muito caro, por causa que a taxa Selic é muito alta. E o tempo todo ele pega mais dinheiro. Então, quando o governo se endivida mais, ele injeta mais dinheiro no mercado. Se ele injeta mais dinheiro, quer dizer que tem mais dinheiro circulando. Quer dizer que tem a mesma mercadoria com mais dinheiro circulando. Então, os mesmos produtos, os mesmos alimentos, tem mais dinheiro rolando no mercado. Quer dizer que isso aumenta o preço de tudo. E normalmente afeta mais os alimentos mais básicos. E esse é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Culpa é somente do governo. Não é culpa de mais nada. Não é de Safra, não é dos malvados empresários, não é o supermercado, ninguém. É simplesmente culpa do governo que gasta demais. E se não vai resolver esse problema, o Brasil está indo ladeira baixa no questão da economia. Simplesmente isso. Obviamente, quando o governo gasta demais, isso também, obviamente, como déficit fiscal, isso faz o dólar subir. O dólar subiu em 2024 em 27,3%. Se a gente vai voltar, por exemplo, da laranja, que subiu 48%, desses 48%, só do subida do dólar é 27% vem daqui. Se o dólar dispara, tudo vai disparar. O preço da laranja direto, o preço da gasolina, do diesel, de tudo vai disparar.
do mesmo motivo. Outra coisa que obviamente é a consequência, os impostos são cada vez mais altos. Você sabia qual os impostos em cima de nossos alimentos? Sabe quando você compra um refrigerante, você sabe qual a porcentagem de imposto em cima do refrigerante? Qual é o verdadeiro preço do refrigerante e qual é o imposto que você paga? Eu duvido que a maior parte das pessoas nem sabe calcular. Aliás, se vocês querem que eu ensino vocês, que eu gravo um vídeo só ensinando como realmente calcular os impostos que vêm em cima dos alimentos, escreve aqui nos comentários que eu vou gravar para vocês um vídeo explicando esse ponto. Vocês vão ficar chocados, porque o que vocês acham que vocês pagam, muitas vezes você paga dobro. Então, mano, o que podemos fazer nessa situação? Presta atenção. A primeira coisa que eu sempre ensino para meus mentorados, que a economia do país e a economia individual são duas coisas diferentes. Independente de como o Brasil vai, se você tem a mentalidade correta, se você tem o padrão de vida correto, se você tem a sabedoria financeira correta, você pode prosperar mesmo assim. Então, algumas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, padrão de vida correto. Essa é uma época que você jamais poderia endividar, jamais poderia fazer financiamentos nesse momento. Por quê? Porque a taxa de juros estão elevados. Isso quer dizer que você vai pagar muito caro por viver no padrão de vida errado. Então, primeira coisa, viver no padrão de vida certo. Segunda coisa, investir dinheiro. Se você vive no padrão de vida correto, sobra dinheiro. E agora é uma época ótima para investir dinheiro. Por quê? Porque umas taxas altas que o Selic paga na renda fixa tem umas grandes oportunidades para fazer seu dinheiro render. E a terceira coisa que você pode fazer é consumir com inteligência. Tem vídeo no meu canal explicando como você pode economizar até 30% no supermercado, na compra dos supermercados. O que eu quero dizer é que hoje nós estamos vivendo em uma época extremamente complicada. Nessa época, erros financeiros não cabem aqui. Por quê? Porque você vai pagar muito caro por eles. Você tem que aprender realmente a administrar corretamente seu dinheiro. Aliás, vocês querem aprender realmente como administrar corretamente seu dinheiro e como construir a liberdade financeira, mesmo nessa época complicada? Eu vou fazer no dia 10, 11 e 12 de fevereiro, eu vou fazer um mini curso gratuito de finanças, onde eu vou ensinar o segredo da prosperidade judaica, onde você vai aprender a prosperar independente de como está indo a economia no Brasil, independente do preço dos alimentos, independente de qualquer coisa. Vou ensinar vocês os 6 pilares da liberdade financeira. Vai ser 10, 11 e 12 de fevereiro. Vou deixar para vocês aqui o link na descrição desse vídeo. Eu sempre falo que o Brasil não é para amador, mas essa época é mais complicada ainda, então eu recomendo para você encaminhar esse vídeo para seus amigos, familiares e obviamente se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho.